Várias outras notícias. O INSS se aliou aos sindicatos acusados de fraudes e pediu que o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, libere a retomada dos descontos de aposentados e pensionistas. O órgão e as entidades querem que o TCU suspenda o acórdão que estabeleceu uma série de recomendações para coibir essas cobranças que geraram desvios de 6,3 bilhões de reais. O recurso apresentado em junho de 2024 é assinado pelo procurador-geral Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, afastado na operação da Polícia Federal. A solicitação do INSS e dos sindicatos busca impedir o bloqueio automático de novos descontos, ignorando a revelação da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, de que a maior parte dos beneficiários que tiveram o seu dinheiro descontado não reconheciam ou não se associaram a essas entidades. Enfim, esse episódio do INSS, a cada dia uma novidade. Chamar o Cristiano Beraldo, que tem acompanhado esse caso, que precisa uma investigação muito aprofundada para entender exatamente quando isso começou, quais foram as pessoas, os servidores que participaram, porque tem muitos indícios que em algum momento houve se não a anuência, pelo menos a ciência de pessoas grandes, inclusive da administração pública. A notícia em destaque: INSS e sindicatos solicitando a retomada dos descontos. Cristiano Beraldo. Canhoto, é de fazer a mala e ir embora. É desistir do Brasil diante de uma notícia dessa. A gente está vendo uma operação da Polícia Federal dando conta de que desvios bilionários aconteceram a partir de descontos indevidos nas aposentadorias de brasileiros idosos, em sua vasta maioria. E aí temos acusação de que o ministro foi avisado há um ano e nada fez. E agora o INSS, o presidente do INSS, que foi investigado, que está ali acusado a partir dessa investigação da Polícia Federal, foi exonerado. Tem uma série de aspectos que demonstram que claramente houve um problema grave. E aí o ministro não é demitido, e aí o INSS se manifesta em sociedade com estes sindicatos, associações, com várias acusações de serem empresas de fachada, associações de fachada, se juntam para pedir a retomada desses débitos. Quer dizer, não é possível, não é possível. Parece que nós estamos assistindo a um filme de terror, porque eles estão numa posição tão confortável que não se importam em desafiar a lógica e, no mínimo, agir com respeito aos aposentados que eles deveriam representar. Como é que pode o INSS atuar desta forma nesse momento? Como é que pode o ministro ainda ser ministro? É só num país que não leva a sério combate à corrupção, a desvios, a maus feitos, não só com o dinheiro público, mas também com a caneta pública que seus cargos lhes conferem. Só um país assim, que dá de ombros para a população, é que esse tipo de coisa acontece. É simplesmente revoltante. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia que os nossos analistas comentam: uma tentativa do INSS de suspender a decisão do Tribunal de Contas da União, que bloqueou os descontos associativos enquanto avançam as investigações por conta, naturalmente, daquele desvio bilionário, né? 6,3 bilhões de reais desviados de aposentados e pensionistas. Você, Mota, a cada dia uma novidade em relação a esse episódio e talvez nós tenhamos mais novidades pela frente, né? Com certeza, essa história é fonte de espanto infinito. É um Brasil que desafia a nossa credulidade. Me lembra muito essa história dos descontos, me lembra muito a história das saidinhas, que é uma coisa assim que todo mundo vê
o que está acontecendo, mas não se pode fazer nada. É evidente que esses descontos já deveriam ter sido totalmente proibidos. Aliás, eu vi aqui que esse desconto, que já existe desde a década de 1990, em junho de 2019, o então presidente Jair Bolsonaro sancionou uma medida provisória que exigia que esse desconto fosse revalidado pelos sindicatos a cada 2 anos. Ou seja, comprova que o associado continua querendo que esse desconto aconteça. E aí foi feita uma enorme pressão e, no ano seguinte, uma outra MP revogou essa determinação. Enfim, o associado pode perfeitamente pagar a sua mensalidade através de um boleto ou de um Pix, não é isso? Qual o problema? Qual é a dificuldade? Esse mecanismo do desconto automático é extremamente perverso, porque ele facilita a fraude. Será que ninguém enxerga isso? Ele coloca no coitado do aposentado a tarefa de provar que nunca autorizou o desconto. É um absurdo. A gente tem que perguntar que tipo de interesse o INSS teria em manter um mecanismo desse. Não faz o menor sentido, né? O menor sentido, né, Dávila? Que o INSS fique responsável por esses descontos, né? Que o cidadão, que o beneficiário, né, o aposentado ou o pensionista, não possa naturalmente se interessar por o serviço prestado por alguma associação, contratar o serviço e pagar assim que o boleto chegue em sua casa, né? Parece muito mais fácil, muito mais simples, e você descola do INSS essa responsabilidade. Fica aí a sugestão, inclusive, né? Caniato, mas é preciso entender a história por trás da fraude, porque se a gente não entende a história, nós só ficamos perplexos com esse choque de mais um escândalo. Primeiro, assim, o histórico robusto de roubos em governos petistas. Nós tivemos o Mensalão, nós tivemos o Petrolão, nós tivemos a Lava Jato. E aí vem uma coisa interessante. Em 2011, sabe quem era o ministro do Trabalho? Carlos Lupe. E sabe o que aconteceu? Ele foi afastado, ele teve que deixar o cargo por convênios assinados com ONGs que suspeitava a esse tipo de fraude. Aí veja só o que acontece. Olha a coincidência, a fraude começa em 2016 devagarzinho. Aí em 2017, aí nesse governo 2022 e 2024, ela é o dobro. Então a gente tinha roubado 4 bilhões de 2016 a 2022, aí de 2022 a 2024 rouba mais 8 em 2 anos. Bom, veja só que interessante. Quando a fraude começa a acelerar, e é repasse para quem? Quem é a instituição desses acordos com o INSS? Sindicatos. E aí vamos à história. O que aconteceu em 2017, Caniato? Aprovamos a reforma trabalhista. Acabou a contribuição obrigatória para sindicato. Começou uma história de como é que a gente vai financiar sindicato. Aí eles descobriram uma coisa fantástica: convênio com o INSS. Desconta e ninguém sente a dor. Veja só que absurdo. De cada 100 pessoas aposentadas que recebem um benefício, eles descontaram de 98. É uma vergonha para manter sindicatos recebendo recursos sem a devida autorização das pessoas. E aí o que acontece? Em 2019, como bem lembrou o Mota, no governo Bolsonaro, descobrem que, esse negócio está errado aqui, vamos parar com esse negócio aqui. O que fazem? Mandam essa medida provisória para acabar com isso. Aí o que acontece? 19 emendas de partidos de esquerda, todos os partidos de esquerda, para acabar com a medida provisória. Olha só a história desse negócio. E o que eles queriam na medida provisória? A coisa mais simples do mundo. Precisa ter documentação, verificação da documentação que você está doando dinheiro. Mas olha que loucura, a Dataprev mandava para o INSS todo mês essa lista,
sem a necessária documentação, a verificação da documentação. É um escândalo. Aí vem a recomendação do Tribunal de Contas da União. Bom, o Dataprev tem lá um sistema de biometria, não dá para utilizar, não, para pelo menos para dizer que esse desconto vai ser feito com alguém que tem biometria ou que tem algum tipo de verificação. A recomendação foi ignorada. E enquanto foi ignorada, acelerou o roubo nos últimos 2 anos do governo. E aí que nós estamos hoje. Infelizmente, é uma história de uma tragédia de um governo que quer apoiar sindicatos desde a reforma trabalhista para mantê-los vivos com dinheiro. Só que dessa vez com o dinheiro dos aposentados, dos mais humildes, dos mais pobres. É uma vergonha, Caniato. O Dávila mencionou essa queda na arrecadação dos sindicatos, né? O último ano antes da reforma trabalhista, ou seja, o último ano cheio das contribuições foi 2017. E aí os sindicatos faturaram aquele ano 3 bilhões de reais. 3 bilhões. E aí, peguei uma notícia aqui, uma projeção, um levantamento feito em 2022. Portanto, 5 anos depois daquele último ano de faturamento cheio. A arrecadação caiu para meros 58 milhões de reais. Queda, Dávila, de 98%. Então, é uma informação que, inclusive, se encaixa exatamente com essa sua defesa e sua análise. Agora, Cristiano Beraldo, é preciso também nós entendermos um pouco da dinâmica da política e de que maneira o presidente da República deve administrar essa crise, né? Já dá para afirmar que talvez essa seja a maior crise dos últimos meses. Trouxemos, inclusive, ao longo dos últimos 2 dias, informações que indicavam que o presidente da República estaria defendendo, sim, investigação, mas não chegou a mencionar a possibilidade de Carlos Lupe deixar a esplanada dos ministérios. Enfim, essas coisas mudam muito. Já tem alguns portais que indicam a possibilidade de saída de Carlos Lupe e até a saída do PDT da base governista, mas essa é uma informação que não me parece definida ainda. Há quem entenda que deveria sair da base, outros dizem que não, mas não me parece que tenha clima, né, para Carlos Lupe continuar. Não na avaliação dele, mas na avaliação do governo olhando para essa situação. Ou você entende que é preciso aguardar o avanço das investigações para determinar talvez a saída dele? Neto, o que me parece é que o governo, de verdade, aquele que está ali em conexão com o ambiente político, mal ou bem com a temperatura das ruas, e há o governo do mundo encantado do Palácio da Alvorada. E a avaliação da gravidade deste assunto está diferente entre esses 2 ambientes do governo. Então, a gente vê que a reação até agora foi de uma gentileza impressionante com aqueles que têm as suas impressões digitais neste tremendo mal feito a partir do poder da autoridade, da possibilidade de tomar decisões dentro de órgãos tão importantes como o INSS, que foi conferida ao ministro pelo presidente da República. E aí, ouvindo todos esses relatos que o Dávila nos trouxe, colocando em perspectiva a história dessa relação de Carlos Lupe com não apenas o presidente, mas com o governo de esquerda, todo esse universo da esquerda brasileira, a gente vê que há ali uma parceria. E é esta parceria que garante essa reação tão amena até aqui, porque é inconcebível em qualquer governo sério que se conviva por mais de 24 horas com um ministro que foi responsável, direto ou indiretamente, por esta mega, bilionária fraude em aposentados. Então, eu imagino que neste momento deva estar ali a pressão do responsável pela comunicação do governo, que tem a missão de melhorar a sua avaliação, a sua imagem, etc., com este sentimento de amizade
aquela coisa que é um sentimento que não sei se pessoas que foram acusadas de corrupção, pessoas que foram acusadas de mal feito com dinheiro público, elas criam ali de uma certa forma uma irmandade que, né, se sobrepõe a qualquer bom senso, mas é isso que estamos assistindo. Então ficamos estarrecidos, Caniato. E o que tem me chamado a atenção também é a demora do Congresso Nacional em atuar de forma veemente. Uma CPI precisa ser instaurada urgentemente para que se possa conduzir uma investigação também no ambiente político, para que se possa explorar as conexões que levaram a este ambiente, que não só permitiram essa fraude bilionária, mas que agora permitem esta manifestação do INSS pedindo a retomada dos descontos. É o que o Mota falou. Não há nenhum motivo para que tais contribuições, se são espontâneas, sejam pagas através de um boleto. Ora, assim seria o razoável. Por que atropelar o razoável? Por que insistir nesse tipo de ambiente de descontos e coisas obscuras? É porque eles entendem que o mar está para peixe dos ladrões da República. A gente segue acompanhando e monitorando as investigações em relação a esse episódio das fraudes nos benefícios do INSS.